Quantos estão felizes hoje? Deus está louvando ao nome do Senhor. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Hoje, o tema desse ano, quantos estavam no começo do ano aqui na igreja e acompanharam todo Superando Limites? Quantos superaram grandes limites da sua vida esse ano? Você superou? Eu já comecei o ano superando já dia 7 de janeiro, já superei uma fase da minha vida de solteiro, já entrei na outra fase da vida. Gente, esse ano, eu não sei se você tem testemunho para contar, mas eu tenho muito testemunho para contar. Muito, desde tudo que tem dentro da minha casa, desde o carro que Deus me deu, nossa, vocês não têm ideia de como esse ano Deus me abençoou sobre maneira. E pergunta para o irmão que está do seu lado, quais os limites você superou esse ano? Não, você vai responder, não é retórico não. Se você ainda não superou limite nenhum, então, querido, ainda tem um mês. Hoje é que dia? Hoje é dia 2 de dezembro. Estamos aí, quase faltando aí 29 dias para acabar o ano. Você ainda tem esse tempo para superar. E um dos limites que Deus veio chamar a nossa atenção para que nós viéssemos superar é a respeito da imaturidade espiritual. É uma verdade. É o desejo de Deus que todo crente vá crescendo, assim como uma criança normal vai crescer e esperar que ela amadureça, chegue à idade adulta, ter seu próprio trabalho, consiga ser independente, ter sua própria família, na verdade. É o desejo de Deus que todo crente seja maduro. E eu não vou gastar muito tempo recapitulando, mas eu vou perguntar para você. A respeito das ministrações passadas, nós temos ministrado a respeito sobre maturidade. E no primeiro dia nós falamos sobre o quê? Sobre... O Shazam é de mentira. Nós falamos a respeito da carne. A relação que existe do crente com a carne. Os dois tipos de carne que a Bíblia fala. No segundo dia nós falamos sobre o quê? Sobre a cruz. E a relação que o crente tem com a cruz, desde a sua salvação até o estilo de vida que ele leva. Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, a relação que o crente tem, desde a forma como o Espírito Santo vai levando ele à salvação e como o Espírito Santo vai começar a reinar, o que é necessário ele fazer para se tornar um crente espiritual, amém? E também então, queridos, Deus, eu estava no coração de parar por aí, mas no dia da ceia aconteceu uma situação que foi muito engraçada. Como é que é o nome da filha mais nova da gente? Isabela? Bela. Quantos anos ela tem? Tem um aninho, a Bela. Ela estava sentada do lado da Aniette ali, no banco. Aí ela levantou, chegou aqui, mais ou menos aqui, ela parou e ficou assim. Aí a mãe dela foi, a impressão que eu tive é que a Ariete virou e falou assim: vai lá no banheiro. Por quê? Porque a Vitória já estava no banheiro, que é a irmã mais velha dela. Vai lá no banheiro. Ela foi, chegou no meio do caminho e ela parou. Aí a Ariete levantou, pegou na mão dela e foi andando com ela até o banheiro. Só nessa aí o Espírito Santo falou muito. E a gente precisa entender que na nossa vida, eu pensei um tema muito engraçado, só que eu não vou falar, porque é bem zoado. Mas na nossa vida, a gente precisa entender 3 coisas a respeito de maturidade. Talvez a Bela, ela estava com vontade de fazer cocô. Talvez ela sentiu vontade e falou: mãe, quero ir no banheiro. E aí a mãe dela fez o quê? Falou para ela ir lá, porque lá tinha alguém que poderia ajudar ela. Só que ela não conseguia ir sozinha. Teve que a mãe dela chegar, pegar a mão dela e levar ela até o banheiro. Agora, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se trata de algumas verdades espirituais,
aquilo que a gente ensina na igreja, aquilo que os pastores falam, aquele ensinamento bíblico, eu nem estou falando daquilo que o Espírito Santo fala, mas aquilo que nós recebemos de ensinamento, ele funciona na nossa vida cristã mais ou menos assim. Há uma fase que alguém vai ter que chegar, pegar na sua mão e levar você a fazer. Quando você era criança, na idade da Belinha, ela faz cocô e não se limpa sozinha. E até uma determinada fase da vida dela, ela vai ter que fazer cocô e alguém vai ter que limpar ela. É natural isso na vida. Vai chegar uma fase que ela vai crescer, aí a mãe dela vai fazer assim com ela: Bela, agora vai lá no banheiro, você consegue limpar sozinha. Vai lá, limpa sozinha, eu sei que você vai conseguir. Olha, vai lá, pode ir com confiança que você vai conseguir se limpar. Mas vai chegar uma hora na vida dela que ir no banheiro sozinha e se limpar vai ser uma responsabilidade. Quantos de vocês que estão aqui, quando acordam de manhã, tomam um pouco de água, sente alguma coisa na barriga e já grita: mãe, me ajude, porque eu estou indo no banheiro, eu espero que a senhora venha me limpar. Na vida da Belinha, alguém pegar e limpar ela é natural, é esperado que isso aconteça. Um dia alguém vai incentivar ela a fazer, mas um dia ela vai ter a responsabilidade de fazer sozinha. Um dia ela vai ter que saber. Seria muito esquisito se vocês hoje: pastor, dá uma ajuda aqui, eu vou indo ali, preciso dar, se me ajuda a me limpar depois aqui. Seria estranho, completamente estranho, se a pessoa que está do seu lado fizesse isso. Quando a gente ensina algumas verdades, é que Deus estava falando para mim a respeito de algumas verdades espirituais, que tudo aquilo que se é ensinado na igreja, nós passamos por essas três fases. Há uma fase que alguém pega na sua mão e te ensina a fazer. Alguém pega e diz para você: olha, filho, é assim que se vive uma vida espiritual, e desenha, e explica, e gasta tempo explicando. E aí os seus líderes vão fazer isso e vão te ensinar como ser um cristão espiritual, vão te ensinar como deixar a carnalidade. E alguém vai pegar na sua mão. Talvez até para você nesses dias que a gente foi falando a respeito da maturidade, foi exatamente assim: alguém pegou na sua mão e começou a mostrar passo a passo. Claro que eu tentei resumir muito ainda de tudo aquilo que eu falei nesses 3 dias para caber na pregação, mas ainda assim eu parei, expliquei, dei exemplo, tentei ser didático, eu peguei na mão e fui ensinando, praticamente fazendo. Só que vai chegar uma época que na nossa vida, que os seus líderes, os seus pastores, eles vão dizer: vai lá, eu sei que você consegue, você pode viver uma vida espiritual, você pode, por exemplo, você pode se tornar um líder de célula, você pode pregar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. É natural que isso aconteça. Não vai, você vai conseguir pregar, você vai conseguir contar dos seus testemunhos, você vai conseguir, só que vai chegar uma hora que isso vai se tornar uma responsabilidade para você. Ser um cristão espiritual, e preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, a partir do momento que você tem um certo conhecimento de uma verdade, é uma responsabilidade você viver aquela verdade na sua vida. Diga para o seu irmão: entender sobre a verdade te gera uma responsabilidade de aplicar. Quando você sabe, quando você entende o que é ser um cristão carnal, o que é ser um cristão infantil, e quando você entende as verdades bíblicas por trás da infantilidade espiritual, quando você entende o passo a passo para se tornar um crente espiritual, a partir desse momento ele dá uma responsabilidade. A partir de agora que você sabe como se tornar um crente espiritual, é uma responsabilidade. Aí algum crente pode virar assim na cara de bafo: bom, se essa é uma verdade, então eu prefiro viver sempre em ignorância, para eu nunca ter a responsabilidade de ter que viver certas coisas que estão tudo errado. Dia após dia nós precisamos crescer. Não saber não te desresponsabiliza. Ah, mas eu não sabia. Quando nós vemos Apocalipse, quando nós vemos também algumas falas de Jesus, nós vemos que em certas situações algumas pessoas, como por exemplo na parábola dos talentos, aquele jovem que enterrou o seu talento, ele não se desresponsabilizou porque ele deixou o trem parar. A responsabilidade era dele. E a Bíblia diz que
que saber, que o saber, quando nós entendemos isso na Bíblia, saber de algo, te responsabiliza a colocar em prática. Eu quero falar algumas coisas para você nessa noite a respeito disso. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, eu quero ler do 16 ao 26. Se você podemos ler? Diz assim o texto: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Primeiro versículo 5,16, há uma outra tradição que ele diz: andai em espírito, e não façais de forma alguma os desejos da carne, ou não satisfaçam de forma alguma os desejos da carne. Alguma coisa que a gente precisa entender a respeito do livro de Gálatas. O livro de Gálatas, se a gente pode resumir ele em poucas palavras, em um parágrafo, nós podemos encontrar no livro de Gálatas que eles começaram a receber o evangelho de Paulo. E conforme as coisas foram acontecendo na vida deles, talvez alguns outros cristãos foram chegando na cidade da Galácia, e eles começaram a trazer novos ensinamentos que ele contrariava certas verdades da qual o apóstolo Paulo já havia ensinado. E o livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, ele está trazendo, chamando a atenção, dizendo: olha, quem foi que ensinou vocês ou levou vocês a fugirem do evangelho que foi posto antes? Eu tinha ensinado tudo o que vocês precisavam saber. Eu coloquei diante de vocês tudo aquilo que vocês precisavam saber. Aí talvez chegaram alguns cristãos que queriam ser judaizantes, e eles começaram a dizer para vocês que vocês tinham que viver pela lei, que vocês tinham que viver, cumprir certos aspectos da lei, vocês tinham que se circuncidar, vocês tinham que fazer isso, tudo aquilo. E eu já ensinei para vocês que não precisavam fazer isso. Vocês, aqueles que vêm aí, começam a falar sobre a lei, quem vive sobre a lei, e aqui é exatamente como a gente vê alguns pedaços, e ele mostra como a lei servia para mostrar a carnalidade, e depois ele volta a concluir: se viveis pelo Espírito, se vocês viveram pelo Espírito, andem também pelo Espírito. Se nós recebemos o Espírito de Deus que trouxe vida e nos libertou do pecado, nós precisamos andar pelo Espírito Santo. E tudo aquilo que foi falado nesse dia, querido, desde falar da carne, como o crente ele está livre da carne e onde ele tem que viver, desde a vida da cruz até a relação que ele tem com o Espírito Santo, e a pouco eu quero partir daí, a relação com o Espírito Santo. Como nós vamos andar e levar uma vida debaixo do Espírito Santo? Como nós vamos ser controlados e transformados pelo Espírito Santo de Deus? E uma das coisas que nós precisamos entender, e eu vou dar, hoje vai ser, eu vou tratar os velhos e bons e velhos pontinhos, eu vou dar 4 pontos que nós precisamos entender a respeito de andar no Espírito.
Nós falamos sobre como eu vou começar a andar no Espírito. Mas a partir do momento que você começa a andar, você precisa viver certas coisas e você precisa hoje fazer meio que um checklist. Isso está acontecendo na minha vida, porque se não está, não vai cumprir essas coisas, vai levar você ao fracasso espiritual e a viver uma vida cristã carnal. E a primeira coisa que você precisa entender é sabendo. Repita comigo, sabendo. Bem forte, sabendo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o meu esforço ele tem que ser para quê? Para deixar de pecar? O meu esforço tem que ser para viver, para nunca mais pecar? Esse é o maior esforço. O pastor está dizendo que eu não devo me esforçar para pecar, não. Mas estou dizendo, o meu maior esforço e todas as minhas energias têm que ser concentradas em ouvir o Espírito Santo. E uma das coisas que a gente precisa perceber, que desde o dia que você conheceu a Jesus, você recebeu uma revelação. Revelação. Eu preciso saber e eu preciso entender. Só que na vida cristã, o saber está diretamente relacionado à revelação. Todas as coisas que eu recebo espirituais são por revelação. Eu posso estudar e eu posso me esforçar para ser um crente espiritual. Eu posso fazer tudo, mas se o Espírito Santo não me revelar, eu não tenho como saber. E aí a gente volta lá para reafirmar essa ideia em 1 Coríntios capítulo 2. Somente um homem espiritual pode entender as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais elas são reveladas. Um dia, uma palavra veio ao seu coração dizendo: Jesus te ama. E Ele quer você próximo dele. Só que você é pecador. Imagine quantas pessoas nessa terra já ouviram a frase Jesus te ama. Todas se converteram? Sabe por quê? Porque a nem todas foi revelada essa verdade. Uma coisa, querido, é entender. Uma coisa é alguém me dizer. Uma coisa é isso ficar claro. E a gente precisa entender, e preste atenção, até a nossa fé ela é baseada na revelação que nós temos de Deus. Quantas pessoas você já disse? Para quantas pessoas você já disse você é um pecador? Você já disse para uma pessoa você é um pecador? Você precisa de Deus? Algumas pessoas, e eu não estou dizendo assim que Deus está escolhendo para quem Ele vai revelar, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo que algumas pessoas elas recebem a revelação e elas começam a perceber certas verdades. Imagine a situação. E eu citei essa analogia e eu vou citar, eu preciso relembrar ela para usar no ponto seguinte. Como se você estivesse num quarto. Você está num quarto completamente escuro. Você não consegue ver nada. Você não consegue observar nada. De repente, quando alguém traz a luz, você começa a perceber certas verdades que existem naquele quarto. Sim? E as coisas espirituais que nós recebemos são por revelação. É exatamente por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós somos naturalmente completamente cegos. Por causa do pecado, nós estamos cegos para a verdade. O diabo, quando ele disse para Eva: olha, come a frutinha, que se você comer essa frutinha aí, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E realmente, Adão e Eva conheceram o que era certo e errado, porém eles se tornaram escravos para fazer sempre o que era errado. Em outras palavras, eles acabaram se tornando cegos para o que era bom. E essa cegueira, ela é retirada através daquilo que o Espírito Santo vai nos revelar. E o Espírito Santo, quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, ele começa a se revelar para você. Se você abrir sua Bíblia em Efésios 1:17, você vai encontrar o Espírito de sabedoria. Eu vou pegar ali, porque ali vai trazer um pouquinho antes. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você quer receber grandes coisas de Deus, querido? Quantos querem receber grandes coisas de Deus? Você precisa buscar que Deus venha te revelar as grandes coisas. E aí a gente pode partir, querido, pode parecer para você que eu vou até fugir do assunto, de maneira nenhuma. Todas as coisas, toda a sabedoria que existe na terra, de alguma certa forma, ela foi revelada por Deus.
ela foi dada por Deus. Eu fico maravilhado quando eu vejo coisas, por exemplo, como coisas artísticas, eu vejo aquela coisa maravilhosa. E essa própria sabedoria e capacidade, até isso ela pode ser revelada por Deus. Quando você vai lá em Êxodo, você vai ver que alguns homens eles precisavam construir coisas artesanais no templo. A Bíblia diz que Deus deu capacidade artística para ele fazer. E quando você para pensar sobre as pedras preciosas, quantos se lembram dos itens que tinham no templo de Moisés? Os sacerdotes, eles tinham que vestir uma túnica, uma espécie de colete, onde havia pedras preciosas. Vocês sabiam disso? E naquela época sequer havia tecnologia capaz de lapidar pedras preciosas. Muitos séculos depois foi existir esse tipo de tecnologia. E os estudiosos dessa área até hoje eles ficam abismados quando eles veem isso, como que naquela época foi possível que aqueles homens que não eram especialistas naquilo começaram a fazer esse tipo de lapidação sem a técnica e sem o material necessário. Sabe o que é isso? Revelação de Deus. Deus é capaz de te revelar um novo conhecimento, uma nova técnica artística, seja uma nova técnica de qualquer outra coisa. As grandes coisas dessa terra, ela tem vindo através de revelação. E quando se trata da sua espiritualidade, você precisa entender que elas têm que vir por revelação e não pelo seu próprio esforço. Esse é um dos grandes perigos que eu já falei na semana passada, de nós tentarmos fazer isso, viver as coisas espirituais sem que o Espírito Santo nos revele. E o segundo ponto que ele vai deixar mais claro, primeiro, é preciso se considerar. Repita comigo, se considerar. Eu preciso me considerar. Diga aí, eu preciso me considerar. Romanos 6, eu quero ler do versículo 6 a 11, você vai entender. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Com quem? Com Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero pegar isso. Considerai-vos. Primeira verdade, para eu andar no Espírito, eu preciso ter as revelações de Deus. O que te alimenta, querido? E a gente pode ver a fé. O que a palavra de Deus diz sobre a fé lá em Hebreus 11? Ora, 11? Foi 12. Mas é 11 ou 12, começa lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e o fato daquilo que não se vê. Eu já falei isso várias vezes, mas eu quero... Por que eu estou falando isso? Para você retomar o conceito que eu já falei até em outra pregação. Quando a gente fala sobre o fato, a fé é como aquilo que eu já recebi, aquilo que eu já tenho. E eu só posso ter a fé através da revelação do Espírito Santo. Agora, qual que é o problema do considerar? Sabe o que significa considerar? No grego, ela pode ser traduzida como fazer conta, fazer uma certa conta. Quantos gostam de matemática aqui? Vocês gostam de matemática, gente? Fala sério, eu adoro matemática. Matemática é muito bom. Cara, porque, vamos pensar comigo. Matemática não é subjetiva. Matemática, 1 mais 2, 3. Pronto, vai ser aqui, em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo, a matemática, ela é objetiva. As coisas, outras disciplinas, são muito subjetivas, cara, isso me incomoda. Sabe, eu não gosto de português, eu acho chata a interpretação de texto, eu gosto de matemática, eu gosto de calcular. Eu gosto de ser objetivo nas coisas, eu gosto. E o texto que se fala considerai-vos, ele está relacionado a coisas objetivas.
prestar atenção. Nós só podemos fazer contas ou nos considerarmos baseado naquilo que nós sabemos. Em outras palavras, nós precisamos raciocinar baseado nas coisas que nos foi revelado. Nós precisamos fazer as contas em cima daquilo que nos foi revelado. Por exemplo, quantas pessoas, e agora talvez vai explicar melhor o que eu falei lá no começo. Quantas pessoas às vezes ouvem a respeito de que são pecadores, mas elas não têm isso com clareza, elas não percebem, elas não conseguem entender, elas não conseguem se ver como pecadores. Uma pessoa que recebeu a revelação e começa a perceber: meu Deus, como é que esse Deus é santo? Como é que ele amou? Mesmo ele sendo santo, ele ainda me amou e não me preferiu não me ver no pecado. E aí a pessoa começa a fazer conta: meu Deus, olha só, como posso eu, diante de tão grande salvação, negligenciar isso? Eu preciso pedir perdão a esse Deus, e eu preciso me humilhar para que Ele tenha misericórdia de mim, e eu preciso receber todo esse amor que Ele tem. Se alguém não consegue ter essa revelação de quem Ele é, de quem Deus é, ele não faz uma conta direita. E aí está o grande ponto de muita gente não conseguir levar uma vida espiritual. Sabe por quê? Porque está fazendo considerações ou está fazendo conta baseado naquilo que não é revelado. Vou dar um exemplo. Um dia, Deus começou a me mostrar o quão vaidoso eu era. Cara, eu fiquei 3 dias chorando. Eu fiquei 3 dias assim, eu cheguei a chorar de soluçar. Deus começou a me mostrar como é que o ser humano ele é vaidoso e ele precisa ficar se satisfazendo, se satisfazendo. E aí Deus começou a me mostrar. A única coisa que eu conseguia falar às vezes é chorar. Deus, eu preciso chorar. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou ruim demais. Um dia eu comecei a pensar, por exemplo, de até a minha necessidade. Por exemplo, quando muitas vezes a gente quer salvação simplesmente para fugir do pecado, fugir do inferno. Inferno é bom? Quem quer fugir do inferno? Tem muita gente correndo para Jesus simplesmente para fugir do inferno. E aí Deus começou a me mostrar como é que isso era baseado em satisfazer uma necessidade minha. Como que muita gente aceita Jesus não porque ele vê quem Jesus é, não porque ele vê o quão Jesus é santo e poderoso, e ele começa a perceber o quão digno isso é, quão digno ele é de adoração, mas em vez de ele reconhecer isso, ele começa simplesmente buscar a Deus ou a Jesus, ou ele arrepende do seu pecado, porque ele está querendo fugir do inferno. O interesse dele não é reconhecer quem Jesus é, o interesse dele é fugir do inferno. E Deus começou a mostrar como que muitas vezes os nossos desejos, que aparentemente são mais inocentes e bons, até eles podem ser baseados em satisfazer uma nossa necessidade. O dia que Deus me mostrou isso, né? O dia que Deus me trouxe essa revelação, eu comecei a ficar: Deus, como é que eu sou lixo, eu sou ruim demais, eu sou ruim demais. E comecei a me ver, eu comecei a entender quem eu era. Quanto mais eu analisava as minhas intenções, quanto mais eu analisava quem eu era, mais eu chorava, e mais eu me entristecia, e mais eu olhava para Jesus. Deus, o Senhor é tão santo, tão santo, tão santo, tão poderoso. Como é que o Senhor pode me aceitar? E foi 3 dias assim, 3 dias chorando, porque um dia o Espírito Santo me trouxe uma revelação. E a partir da revelação, eu comecei a raciocinar e a fazer as coisas. Em cristão, quem está baseado a sua fé nas coisas que não são reveladas no Espírito. E sabe qual é o problema? Que isso acaba sendo baseado na carne. Isso acaba sendo baseado nas minhas vontades e nos meus desejos. Isso cada vez mais tem afastado os cristãos de Deus. Tem cada vez mais essa falta de revelação da pessoa de Jesus. E preste atenção. E aí eu vou tomar aquela analogia do quarto. É como se, quando eu tenho uma revelação, eu entro no quarto, está tudo escuro, e aí Deus vai. Aí acontece a revelação, o Espírito Santo acende a luz, e aí eu começo a perceber: nossa, a parede é vermelha. Meu Deus, olha aqui, tem um guarda-roupa, olha esse guarda-roupa, olha o tipo de madeira, olha a textura, olha esse espelho aqui, olha o meu reflexo, olha esse ar-condicionado.
olha essa cama macia, olha a marca da cama. E aí você começa a fazer essas ponderações, porque a luz veio. Tem muita gente que está com a luz apagada e fazendo ponderações a respeito de Deus. Está dentro de um quarto, não houve revelação nenhuma das coisas que está dizendo. A cor da parede é tal, a cor do guarda-roupa é tal. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Onde quer chegar com isso que não está fazendo sentido nenhum? Tem muita gente que está baseando a sua experiência com Deus em apenas conhecimento, em apenas no que ouviu falar, apenas no que alguém disse a respeito de alguma coisa. Ou talvez tem muito crente que está baseando a sua vida espiritual apenas na teologia. Mas o que é isso? Você está falando da teologia de maneira nenhuma. Tem muito crente que aprende, leu alguma coisa, olha o fulano de tal teólogo, eu li John Piper, e John Piper é muito fera, e eu li um outro teólogo, e aquele, aí você começa a ponderar aquilo que outra pessoa falou. Eu não sei se você está conseguindo entender. Eu peço a Deus que esteja, peço muito a Deus que o Espírito Santo esteja te revelando isso agora. A diferença de ter uma revelação e de não ter uma revelação. Você consegue entender isso? Porque isso, o ponto de partida dessa mensagem é o que é ter uma revelação. Você consegue entender? Vocês não conseguem entender o que é ter uma revelação? É conseguir ver algo que você não consegue ver e somente o Espírito Santo é capaz de te revelar. Só Ele é capaz de te revelar. E quando Ele fala, e aí onde eu volto àquilo que eu falei semana passada, quando Ele fala, todas as coisas mudam, todas as coisas são transformadas. Eu consigo ver por trás. Vocês estão entendendo isso? Explica para o seu irmão o que é uma revelação. Se quiser citar um exemplo, agora vai dar essa. Ai, peraí, funciona? Me ajuda aí. Tá. Vem duas pessoas, por favor. Duas pessoas, por favor, duas pessoas. Vem que eu nasci. Vem Paulo, obrigado Paulo. Segura aqui, segura isso aqui. Bom, ele não pode ver, você não pode ver isso aqui. Vocês estão conseguindo ver essa pessoa aqui? Sim. Não fala quem é, vocês conhecem? Conhecem? Vocês não conhecem? Não? Não fala nada. Segura aqui, isso aqui. Fale-me sobre aquela pessoa. Fala. O que ela faz? Faço menor ideia. Não, fala o que ela faz. Ela trabalha. Com o quê? Fazendo comida. Ela é cozinheira, ok. É homem ou mulher? Hoje em dia ninguém sabe. É uma mulher cozinheira. E ela já veio para Cuiabá? Pode ter vindo, só que eu não vi isso aí. Você não sabe, então, ok. E essa mulher cozinheira, ela tem quantos anos? 37. Qual a cor? Pretão. Qual é a dona Petone aí? Eu não falei que eu fiz, vocês estão jogando aqui. Ó, deixa eu ver. Me desafia, me ajuda aí, gente. Faz uma pergunta pro Paulo. Quantos filhos? Quantos filhos? Nenhum. Nenhum filho. E o nome? Quanto idioma? 37.
37 Jonas. Mais alguma pergunta que vocês acham que o conhecedor Paulo tem a respeito dessa pessoa? Onde ela mora? Brasília. Nasceu nos Estados Unidos. Vocês conseguiram? Vocês concordam com Paulo? Não! Por que vocês não concordam com Paulo? Diga pro Paulo quem era. Era Johnny Depp, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, vocês... Fez sentido o que o Paulo falou? Sim ou não? O Paulo só poderia conhecer se alguém tivesse mostrado para ele. E isso são as informações básicas. Certas coisas espirituais, certas coisas não. Deixa eu formular minha frase. Assim como Paulo tinha necessidade de receber essas informações, as verdades espirituais, elas só são compreendidas quando elas não são reveladas. Você pode ficar cogitando, você pode ficar pensando a respeito da fé, você pode falar sobre a fé, você pode falar tudo sobre a fé, tudo que você leu sobre a fé, todos os teólogos falaram sobre a fé, mas se você não tiver uma revelação e não começar a ter uma fé sólida, você nunca vai saber o que é ter fé. Ontem a gente estava lá em casa, a Daniela ficou a linguiça, e lá na geladeira tinha 2 linguiças, uma com pimenta e sem pimenta. Aí ela fritou a linguiça e não provou o que era, mas aí ela, tomara que seja linguiça apimentada, fica apimentada em nome de Jesus. Aí ela cortou a linguiça e estava com a expectativa, será que é apimentada? Aí eu fiquei olhando e falei, mas que fé é essa? Se você mandou em nome de Jesus, a única coisa que poderia ser é que ela se tornasse, nem que não era antes, a partir daquele momento ela seria a linguiça apimentada. Isso só consegue compreender a fé quando você experimenta a fé, quando você recebe a revelação da palavra de Deus e ela começa a fazer um sentido espiritual para você. Por exemplo, isso aqui eu só estou falando sobre a fé. Eu só estou falando sobre a fé. A fé é baseada na esperança? A esperança é baseada em expectativa. A fé é baseada em fatos. Ao contrário do que as pessoas, os ateus falam, os agnósticos falam, a fé não é baseada em expectativa ou esperança, ela é baseada em fatos. Fatos que já te foram revelados através do Espírito Santo. Um homem natural, um homem carnal não consegue ter fé. Sabe por quê? Porque ele não percebeu que a palavra é a verdade, que a Bíblia é a verdade. Ele não consegue entender e compreender essas coisas. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os pés. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram a revelação de perceber que ela é a verdade. Não adianta tentar convencer alguém. Isso eu estou falando só de... Cara, eu só estou falando de fé. Não adianta tentar convencer alguém a respeito da sua fé. Se você chegar a convencer, olha, os fatos dizem, e nós teríamos muitos fatos para provar, por exemplo, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, fatos históricos. Se você ainda não assistiu, tem um filme muito bom em defesa de Cristo, a tradução em português, da tradução literal, que em inglês seria O Caso de Cristo, filme muito bom. Nós temos fatos históricos que mostram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas se você não receber a revelação do Espírito Santo, as pessoas podem ouvir falar sobre quem Jesus foi e ainda assim não crer. Sabe por quê? Porque as verdades espirituais, elas são recebidas por revelação. A sua fé, você recebe revelação. Pela graça dos salvos, mediante a fé. O que diz o texto? Não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós recebemos a salvação, assim como recebemos a salvação. A salvação também é o fruto dessa revelação. E se você só pode fazer ponderações e considerar se você recebe revelações. E aí a gente volta para a nossa necessidade de todos os dias querer ouvir o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer, pastor, eu preciso que a minha célula cresça, eu quero que a minha célula cresça. E você pode até se esforçar, você pode até ser dotado de uma inteligência superior, você pode até ser o cara mais carismático do mundo,
Você pode ser até certas coisas, mas se o Espírito Santo não foi te revelando como as coisas espirituais funcionam e como você vai transmitir as coisas espirituais, de maneira nenhuma você vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Por isso que quando a gente fala, a gente tem que depender do Espírito Santo, a gente tem que depender daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu vou passar adiante para a gente não parar aqui. Terceiro ponto que a gente precisa para viver uma vida espiritual, está lá em Romanos 6, 12 ao 13. Diz assim: Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. A palavra mais falada nesse capítulo é oferecer. Ofereça. E ele está dizendo: não ofereçam os vossos corpos ao pecado, não ofereçam os membros dos vossos corpos ao pecado, ofereçam-os, pois, a Deus. Uma das coisas que nós queremos viver uma vida espiritual, aquilo que nós precisamos fazer é aprender a nos oferecermos a Deus. Você precisa aprender a se oferecer a Deus, a se dar, a se doar a Deus. E quando a gente começa a entender a respeito disso, do que é doar, do que é se entregar, do que é fazer, todos os dias o diabo tem tentado nos fazer com que eu e você nos entreguemos aos desejos da carne. Todos os dias o desejo de Satanás é levar você a desprezar aquilo que Deus tem para você, a desprezar as verdades bíblicas, para que você se corrompa e comece a viver uma vida baseada apenas nos seus desejos e nos seus sentidos. E o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos: ofereçam-se a Deus. E nós podemos entender isso como uma vida de santidade. Se nós queremos viver uma vida espiritual, se nós queremos ser cristãos maduros, nós precisamos saber as revelações de Deus, nós precisamos fazer todas as nossas ponderações e considerações baseadas na revelação, nós precisamos levar uma vida de santidade. Agora, tudo tem que vir exatamente nessa ordem. Porque se eu quero inverter, eu quero viver uma vida de santidade sem ter uma revelação, as coisas se complicam. Eu começo a fazer as coisas pela minha própria força e novamente eu começo a fazer as coisas baseado na minha carne. Por exemplo, um exemplo que fica muito claro. Quando se lembram daquela parábola de Jesus, em que ele começa a falar sobre o publicano e o fariseu. Ambos estavam na praça e ambos começaram a orar. O fariseu começava a dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse pecador, esse traidor, eu sou justo. Muito obrigado, porque eu não sou assim, que eu sou santo, que eu jejuo, que eu faço essas coisas. E o pecador, ele estava ajoelhado, ele batia no peito dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Baseado nas verdades espirituais que nós já sabemos a respeito da carne, quem tinha mais visão espiritual, o fariseu ou o publicano? Quem? O que o fariseu se achava? Santo, bom, puro, perfeito, ou bam. Enquanto o publicano, ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era. E ele simplesmente se humilhava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele fariseu provavelmente ele fazia coisas porque ele queria ser santo, enquanto ele ainda não havia tido a revelação do quão pecador e do quão carnal ele era. Você consegue perceber quanto isso pode gerar problemas? Por exemplo, você quer ser um líder. Eu quero ser um líder da igreja, pastor. Eu quero ser um líder, eu quero um dia chegar a ser idoso. Quem sabe ser um pastor, quem sabe um dia ser conhecido no Brasil inteiro. E as pessoas vão saber que lá em Cuiabás, lá em Várzea Grande, existe um homem de Deus. E as pessoas vão me seguir comigo. E um dia as pessoas vão usar meu exemplo nas pregações. Olha, porque ressuscitaram um morto lá em Várzea Grande. Elas vão me conhecer. E eu vou jejuar muito, pastor, e eu vou orar muito.
Você consegue perceber o nível de carnalidade que existe só no desejo de ser líder? Enquanto quando o Espírito Santo começa a revelar certas verdades, eu começo a fazer as contas e perceber, e eu começo a viver uma vida de santidade, porque eu começo a me prestar para aquilo que Deus quer fazer. Eu começo a me colocar, Deus, eu quero fazer. O Espírito Santo começa a me transformar, e você começa a ter o desejo de ser um líder. Eu quero ser o melhor líder que eu puder ser. Sabe por quê? Porque eu quero salvar a minha geração. Eu quero ser o melhor líder que eu puder ser, porque eu quero inspirar as pessoas a conhecer a esse Jesus, não para que elas me conheçam, mas para mostrar o quanto Jesus consegue pegar um lixo igual eu e usar para alguma coisa. Olha a diferença. Você pode até ser o líder mais conhecido do mundo, mas baseado na revelação do Espírito Santo para ti. E se você começa, cara, se você leva isso para toda a área de sua vida, muda tudo. Você começa a levar uma vida de santidade, não para ser santo, mas como fruto daquilo que o Espírito Santo faz. Você começa a levar uma vida de santidade como fruto das revelações que o Espírito Santo está te dando. Ele começa a te mostrar o que você tem feito, o que você tem pensado, as suas intenções, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e tudo isso começa a produzir. Nós temos lá em casa, Ele não diz o fruto do esforço, ou o fruto de uma vida consagrada, ou o fruto da santidade. Ele diz o fruto do Espírito Santo, o fruto daquilo que o Espírito Santo está fazendo, e Ele faz através de revelações, através daquilo que Ele mostra, e Ele começa a produzir essas coisas em mim. É por isso que eu terminei a mensagem passada falando da necessidade de eu ouvir o Espírito Santo, porque através de ouvir o Espírito Santo eu começo a ter as revelações. Através de ouvir as revelações eu começo a fazer boas contas espirituais. Através de fazer boas contas eu aprendo a viver uma vida de santidade naturalmente, e Ele começa a produzir isso em mim. Essa é uma vida de andar no Espírito. Tudo fruto daquilo que o Espírito Santo faz, daquilo que Ele está nos mostrando, daquilo que Ele está fazendo. E por último, andar no Espírito. Romanos 8, versículo 3 e 4 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente começa a ver esse texto, a gente começa a ficar muito claro algumas coisas. Como que uma certa parte daquilo que Deus fez, daquilo que Ele começou a fazer, Ele começou a operar para acabar com o domínio da carne nas nossas vidas. E o eu, ele opera na carne. A partir do qual, depois que aquilo que o Espírito Santo está fazendo, depois daquilo que eu começo a viver uma vida de cruz e ouvir o Espírito Santo, eu começo a andar continuamente no Espírito. E aí eu volto naquele exemplo que eu dei lá no começo. Quando a gente fala sobre viver no Espírito Santo, um dos grandes marcos, talvez um dos grandes eventos mundiais daquilo que o Espírito Santo fez foi Pentecostes. E a gente precisa entender que Pentecostes, ele não foi algo apenas para eles experimentar, ter uma nova experiência. A gente precisa entender que principalmente quando o Espírito Santo ele vem sobre alguém, e aí a gente precisa diferenciar o que é batismo do que é ser cheio. Batismo do Espírito Santo é quando você confessa Jesus e você é liberto por Jesus da carne, e o Espírito Santo começa a viver dentro de você. Isso é o batismo, você recebeu o Espírito Santo. Uma coisa é receber o Espírito Santo, uma coisa é ter esse recebimento, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa é aquilo que eu disse semana passada, uma coisa é ser tocado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que todos nós precisamos. É o objetivo da nossa vida cristã. E ele, querido, ele não vem apenas para a gente. Para que ele vem? Você já parou para perguntar por que o Espírito Santo quer mexer? Um dos grandes motivos do Espírito Santo ter vindo sobre aquela geração de Atos foi para fazer deles grandes ministros do Evangelho. Um dos grandes objetivos,
se não o maior objetivo do enchimento do Espírito Santo naquele momento, não era para que eles ocupassem cargos na igreja, não era para fazer de Pedro um apóstolo, olha, um apóstolo, tal, ou para pegar outros e serem considerados diáconos, nossa, o diácono fulano, ou para que outros se tornassem líderes, não importa, não era para ocupar cargo eclesiástico. O objetivo do enchimento do Espírito Santo não era para ocupar cargo eclesiástico, não é para ser reconhecido. O objetivo do Espírito Santo é encher uma pessoa, é para cumprir tarefas. O Espírito Santo enchia para a gente falar assim, desde o Antigo Testamento. Por que o Espírito Santo possuía Sansão? Para ele se mostrar o fortão. O Otacílio, acho que gostaria de fazer essa coisa melhor. Era para ele ficar fortão e mostrar para as pessoas o quão ele era poderoso. Porque Deus estava levantando juízes, pessoas que estavam sendo usadas para libertar o povo de Israel do cativeiro. Sansão veio para cumprir a função de juiz. E o Espírito Santo se apoderava de Sansão, para que no momento ele viesse e operasse em juízo sobre aquelas nações que estavam oprimindo Israel. Todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre alguém, desde o Antigo Testamento, ele vem para que tarefas sejam cumpridas. O grande objetivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é fazer algo que Deus quer fazer nessa geração. Deus quer fazer algo nessa geração. Deus quer trazer uma onda de salvação nessa geração. E o grande objetivo de nós sairmos da vida infantil e nos tornarmos cristãos espirituais e sermos cheios do Espírito Santo é para cumprir essas tarefas. Enquanto crianças a gente não consegue, a gente não pode, nós não temos capacidade. Eu falo crianças, lembrando que enquanto somos carnais, nós apenas viemos à igreja, fazemos certas coisas e nada acontece. Agora quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aí é diferente, aí tudo é diferente. Grandes coisas são operadas através de nós nessa terra. Então eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo quer te encher, ele quer fazer de você um crente espiritual, para fazer algo nessa terra. E o que Deus está fazendo em nossas vidas, e o tema desse próximo ano, venha o teu reino, ele está diretamente ligado. Quando o pastor falou qual era o tema desse ano, e quando eu estava preparando para pregar hoje à noite, Deus começou a falar, meu filho, o grande objetivo de toda essa, de falar sobre maturidade, de falar sobre deixar a carnalidade, viver uma vida espiritual, é para que vocês estejam preparados para o que eu quero fazer. É para que vocês estejam preparados para o que eu quero fazer, não somente na igreja de vocês, mas na nação. Deus quer fazer grandes coisas na nossa nação. O Espírito Santo, assim diz o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na nossa nação. E Ele não precisa, mas Ele quer usar você. Ele quer usar você. Para isso você precisa viver uma vida de andar no Espírito, andar no Espírito. Caros discípulos, eles andavam tanto no Espírito, mas eles andavam tanto no Espírito, que Pedro passava, as pessoas colocavam objetos de alguém que estava doente, e quando a sombra de Pedro passava ali sobre aquele objeto, aquela pessoa que estava doente era curada. Sabe o que é isso? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cara, Paulo e Silas, eles estavam na prisão, cantando, meia-noite, e aquele louvor, aquilo fez algo espiritual que gerou um terremoto. Eles se tornaram vivos naquela noite, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo, olha só como é que eles não tinham nada de carnalidade. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que depois de ter tomado um monte de chibatada, eles estavam ali, talvez agonizando de dor, e eles começaram a cantar para Jesus. Eles não reclamaram pelo que aconteceu, eles não ficaram lamentando. Oh Deus, estou apanhando aqui porque tem uma igreja lá que fica fazendo isso, ou porque não tem ninguém que vem aqui me salvar. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles começaram a cantar, e aquilo fez algo para eles espiritual de causar um terremoto. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que as pessoas pediam para ele, me dá um dinheiro aí. Ele falava, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te curar. Em nome de Jesus, levanta a mão.
Eles estavam tão cheios do Espírito Santo, eles não eram levados por intuitos carnais, que o apóstolo Paulo, ele guiava as pessoas, sabe? Quando ele começa a falar para a igreja da Galácia a respeito de viver uma vida andando no Espírito, aqueles cristãos ainda que não estavam cheios, ele pegava na mão e ele começava a ensinar. E aí quando ele começava a ensinar, ele começava a dizer para você: precisa começar a viver, precisa começar a andar. E aquelas pessoas posteriormente começaram. O grande objetivo de você deixar a carnalidade é porque Deus quer usar você. Deus quer te usar, Deus quer te usar. E enquanto a gente for crente carnal, a gente vai ficar só olhando os grandes movimentos que existem no Brasil. Nós só vamos olhar as grandes coisas que existiram em outras nações. E talvez quando você ficar velho, você vai talvez até começar a dizer: olha, em 2000 e tanto havia um movimento tal, lá na cidade tal, que era maravilhoso no Brasil. Olha, fizeram tal coisa. O objetivo de Deus é levar você a uma maturidade, para você começar a guiar outras pessoas a maturidade sua. E só pessoas que estão cheias do Espírito podem pegar na mão de uma criança e dizer assim: vamos lá, eu vou fazer por você. E depois começar a dizer para você: olha, você consegue fazer sozinho. E começar a guiar é só quem está cheio do Espírito Santo. É só quem está vivendo uma vida espiritual. O Espírito Santo revela isso no nosso coração. O Espírito Santo, essa verdade do que o Senhor quer fazer, ela não pode ser transmitida por palavras, mas apenas por revelação. O Espírito Santo começa a queimar nos nossos corações, não por experiências de arrepio, ou por experiências de cair no chão e chorar, mas começa a queimar nos nossos corações um desejo por viver uma vida espiritual e ser completamente cheio de Ti, Espírito Santo. Revela os nossos corações, Espírito Santo. Revela os nossos corações, revela os nossos homens, tira a vida espiritual, Deus. Senhor, mostra as grandes verdades que o Senhor tem para nós. Meu desejo não é falar, Senhor, com sabedoria humana, com sabedoria, com bom raciocínio lógico. Meu desejo é que o Senhor venha estar mostrando que o Senhor